Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre medidas de prevenção, que será a nossa aula número 2. Os tópicos que serão abordados nessa aula são equipamentos de proteção coletiva, chamado de EPCs, onde falaremos sobre conceito e exemplos. Como não tem uma norma específica, uma norma regulamentadora chamada de NR específica para EPC, por isso que os subtemas são muito poucos, como nós vamos falar sobre conceito e exemplos. Já a segunda parte da aula, que é sobre equipamentos de proteção individual, chamada de EPIs, ela tem uma norma específica, que é a NR número 6. Então, nós temos aqui mais subtópicos específicos, como conceito, certificado de aprovação, que seria o CA, característica dos EPIs, vamos falar sobre as obrigações do dono da empresa e do empregado, as dificuldades encontradas com relação ao EPI e os tipos, ou seja, os exemplos de acordo com a NR6. E quais são os objetivos que nós vamos abordar nessa aula? Vamos aprender a importância das medidas de prevenção, além de conhecer as responsabilidades do empregador e do empregado com relação aos EPIs e EPCs. Então, vamos começar primeiro com esse questionamento. Quem deve ser implementado primeiro? O que é que vocês acham? Se o dono da empresa tiver um risco dentro de uma atividade, de um ambiente de trabalho, onde ele tem duas proposições, onde ele poderá implementar um EPC ou poderá implementar um EPI. O que deveria implementar primeiro? Vamos aqui discutir. O EPC, ele é colocado, ou ele é existente, ou implementado dentro do ambiente, onde ele visa eliminar ou neutralizar o risco. Já o EPI, ele atua no trabalhador, com o objetivo de evitar ou diminuir a lesão. Então, existe uma sequência lógica para a implementação, para tentar neutralizar ou eliminar esse risco. Primeiro, seria uma implementação na fonte. Não resolveu, aí vamos para a trajetória, que seria o percurso. Ainda não resolveu, aí nós atuaríamos no trabalhador. Mas muitas vezes a gente vê ao contrário nas empresas, onde eles pulam essa fonte e a trajetória e vão direto para o trabalhador. Ou seja, a fonte e a trajetória seriam os exemplos de EPC. E esse trabalhador seriam os exemplos de EPI. Então, quem ou o que deve ser implementado primeiro? Primeiro deverá vir um EPC, na fonte, não resolveu, aí vai na trajetória, não resolveu, aí sim implementaríamos um EPI. Então, existe essa sequência lógica, fonte, trajetória e indivíduo. Então, com relação ao EPC, o que seria um EPC? Como o próprio nome diz, equipamento de proteção coletiva são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho que têm como objetivo o quê? Proteger os trabalhadores dos riscos. Então, seria, como o próprio nome diz, é uma proteção de um grupo de pessoas. Por isso o nome proteção coletiva. Ele não serve só para uma pessoa, ele serve para um grupo de pessoas, onde ele está no ambiente de trabalho. Então, vamos agora para os exemplos. Como exemplos, nós temos aqui o primeiro caso. Apoio para os pés. Apesar de ser utilizado por uma pessoa, mas ele está no ambiente. Geralmente o EPI nós vestimos. E o EPC, como foi falado no slide anterior, ele está no ambiente. Então, por mais que isso aqui seja utilizado por uma pessoa, né, naquele local, mas quando a pessoa se levanta e o outro vem, então ele pode usar também. Então, nesse caso aí, seria um EPC, porque pode ser utilizado por um grupo de pessoas e estaria no ambiente de trabalho. Outro exemplo de EPC são as sinalizações, que nós temos aqui os cones zebrados, usados para delimitar áreas, isolar aquele local, as placas de identificação ou sinalização, aqui, ó, cuidado, piso molhado, as fitas zebradas também servem, assim como os cones, para delimitar a área ou isolar, as telas de proteção, que é utilizadas geralmente em obras, para também isolar a área. Nós temos aqui os bloqueios de chave. Vamos dizer que a pessoa, o funcionário, um técnico de eletrotécnica, esteja fazendo, ou alguém da área da elétrica, né, fazendo alguma manutenção na máquina.
Ele coloca esse bloqueio justamente para impedir alguma outra pessoa que queira religar a máquina e não saiba que ela está sendo realizada uma manutenção. E isso faz com que evite vários tipos de acidentes ou até mesmo o caso de óbito do funcionário. Outro exemplo de EPC na construção civil, nós temos as bandejas de proteção ou plataformas. São esses anteparos de madeira que ficam em alguns andares, pode ser de madeira, tá, gente? Pode ser também de zinco, pode ser outro tipo de material. A norma de segurança, a NR18, que fala de proteções na parte de construção civil, ela não fala e não exige ou não descreve um material específico. Ela só diz que tem que ter essas bandejas de proteção nas construções, tá? E elas falam também das distâncias, que não é relevante explicar nesse momento, e que pode ser qualquer tipo de material, desde que seja material resistente, principalmente a questão das intempéries. Outro tipo de EPC são chuveiros e lava-óleos de emergência, que são utilizados em locais que tenham alguma manipulação com produto químico. Caso o funcionário venha a ter contato com esse produto químico, ele pode ligar esse chuveiro, onde essa água vai pegar todo o corpo dele, ou lava-óleos, que é como se fosse um bebedouro, mas no caso joga a água para ser utilizado no rosto, na face e nos olhos, para justamente retirar esse produto químico de forma segura. Tá? Esse aqui é outro exemplo de EPC. Nós temos aqui um exemplo de EPC bem utilizado, seria o corrimão das escadas. Desse lado esquerdo você está vendo aqui um corrimão correto, virado para dentro da construção, diferente da figura do lado direito, que tem umas pontas salientes, que não é interessante, não pode ser assim, porque na hora da descida de um grupo de pessoas, numa situação de emergência, poderão pegar, né, essa parte saliente, pegar em alguma parte do corpo da pessoa e causar um acidente, tá? Outro exemplo de EPC são os exaustores, pode ser também os ventiladores, pode ser sistemas de ar-condicionado, tá? Isso tudo são exemplos de EPC. Aqui nós temos uma figura de um exaustor móvel, onde temos uma pessoa fazendo solda e ele pode canalizar aquele exaustor para a área que mais precisa ser utilizado. Então, esse aqui é um ótimo exemplo de EPC móvel, um exaustor. Outro exemplo de exaustor, outro exemplo de EPC que a gente vê muito nos locais de trabalho, os extintores, que nós vamos aprender que tem vários tipos, tá, de cargas, tamanhos e materiais, uma aula mais específica mais na frente. Outro exemplo de EPC são os guarda-corpos, são anteparos, também pode ser qualquer tipo de material, que justamente serve para guardar o corpo do funcionário, para que ele não venha se projetar e venha a cair, né? Existe um tamanho pré-definido, também de acordo com as normas de segurança, tá? Onde nós temos um rodapé de 20 centímetros, um travessão intermediário de 70 centímetros e um travessão superior de 1,20 m. Aqui nós temos a ausência do guarda-corpo, dá para ver vários funcionários numa construção usando uma forma de um pilar como elevador. Do lado direito nós vemos um guarda-corpo e do lado esquerdo a obra totalmente sem proteção, sem guarda-corpo nenhum. Aqui nós vemos outra ausência de guarda-corpo, o funcionário está fazendo um reboco numa parte da construção, em cima de um cavalete, né, já está se pondo em risco, saliente aí, podendo cair, e também sem o guarda-corpo. Outro exemplo nós temos de EPC são as capelas, também são tipos de exaustores, onde o funcionário, ao manipular produto químico, ele sobe ou abre essa janela que geralmente é de vidro, liga o exaustor e manipula o produto químico aí dentro, fazendo com que a inalação seja bem menor do que se não houvesse esse exaustor. Outro exemplo de EPC nós temos os isolamentos térmicos e os isolamentos acústicos, como está tendo aí nos exemplos das figuras que vocês estão observando. Continuando com os exemplos, nós temos o kit de primeiros socorros, também é bem utilizado em muitas empresas para justamente havendo, né, algum tipo de acidente de forma breve, mais simples, ou algo até um pouco mais complexa, dar os primeiros atendimentos antes que a equipe de socorrista possa chegar no local. Nós temos as barreiras fixas, também é um sistema de EPC, para justamente proteger o funcionário das partes móveis da máquina. Isso aqui é um anteparo bem interessante. E nós temos a cortina de luz,
que é um anteparo na parte de elétrica, onde você coloca esse anteparo na área que você quer proteger o trabalhador. Na hora que o trabalhador passa essa área de proteção, esses pulsos elétricos, vocês estão vendo aí em vermelho, várias listinhas, né? Ele é cortado, porque no caso o funcionário estaria passando dessa área de risco, sem desligar a máquina, né? Então, na hora que passa nessa área, esse pulso elétrico ele é interrompido pelo corpo do funcionário e aquela informação é passada para a máquina e a máquina para automaticamente. Isso é chamado de cortina de luz. É um exemplo também de EPC, tá, gente? Então, esses são os exemplos que nós temos de EPCs na área da mecânica, na área da elétrica, na área das edificações, em alguma parte de laboratório. Então, assim, existem outros tipos de EPCs, como, não sei se vocês já observaram aqueles chuveiros automáticos que são colocados em sistemas quando tem incêndio. Nós temos os para-raios, nós temos os tapetes antiderrapantes. Então, existem outros tipos também de EPCs, tá? Isso aqui eu só trouxe algumas para vocês terem uma certa noção. Entrando para a segunda parte da aula, que é sobre EPI, baseado na NR6, né? Considera EPI todo dispositivo ou produto de uso individual, ou seja, não é o capacete de Priscila pela manhã, à tarde de Maria e à noite de José. Não é. Tá? O capacete é de Priscila e fica com Priscila até ela sair daquele local para ser demitida, tá certo? A gente vai aprender bem direitinho no decorrer dessa aula. Então, o EPI é de uso individual, utilizado pelo trabalhador para quê? Proteger dos riscos à saúde e à segurança. Né? Isso aí está bem claro na NR6. Muitas empresas, ao invés de tentar eliminar ou neutralizar o risco na fonte, prefere proteger o trabalhador com o quê? Com EPI. Lembra daquela sequência que eu falei para vocês? Fonte, trajetória e indivíduo. Então, o que é que acontece na realidade? Muitas empresas, em vez de ir lá para os EPCs, fazer alguma coisa na fonte, ou até mesmo no percurso, que seria a trajetória, vão direto para o EPI, porque, de certa forma, é mais fácil, né, mexer com o trabalhador, você comprar EPI e entregar para ele, do que fazer uma análise de risco, fazer uma modificação no layout, né, para o dono da empresa, muitas vezes isso é mais trabalhoso, mas existe, de acordo com a NR6, essa sequência, fonte, trajetória e indivíduo. Então, nós temos também como exemplo aqui um equipamento chamado equipamento conjugado. O que é um equipamento conjugado? É todo aquele dispositivo composto por, todo aquele composto formado por vários dispositivos associados contra um ou mais riscos. Eu digo muito que é como se fosse assim uma junção de vários EPIs, protege mais de um risco ao mesmo tempo. Aqui na figura do lado esquerdo nós temos o quê? Um protetor facial, que protege a face, nós temos um capacete que protege o crânio e nós temos um protetor auricular que protege contra ruído. Então nós temos 3 EPIs em um. Esse aqui é o equipamento conjugado. Do lado direito nós temos uma máscara de solda e um capacete, ou seja, nós temos 2 EPIs em um. Esse aqui seria o equipamento conjugado. Continuando aqui, todo EPI tem que ter um certificado de aprovação, chamado de CA. O que é um certificado de aprovação? Certificado, documento. Que documento é esse? Atesta o quê? Que ele foi aprovado pelo Ministério do Trabalho, pelos laboratórios credenciados, ou seja, que ele é um EPI de qualidade. Todo EPI de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda, ou seja, só deverá estar no mercado para venda, se tiver esse número do CA. Então, vai comprar um EPI, a primeira coisa que você vai observar é se tem esse número do CA ou não. Porque tendo o número do CA, você tem a garantia que esse EPI ele foi testado através dos órgãos competentes na área de saúde e segurança, que não é um EPI que simplesmente foi posto no mercado, ele foi testado e aprovado, tá? Então, todo EPI deverá ter o quê? Em caracteres indeléveis e bem visíveis. 3 informações. O nome do fabricante, seja nacional ou importado, o lote de fabricação e o número do CA. Então, são essas 3 informações super importantes que deverão ter dentro de cada EPI. O nome do fabricante, seja nacional ou importado, o lote de fabricação e o número do CA.
Como vocês estão vendo aí no só lado de um calçado de segurança, nós temos o nome da empresa, que é CIL Indústria de Plásticos Limitada. Nós temos o número do CA, que é 37148, e nós temos o lote número 02, tá? Então, teoricamente, esse EPI estaria aprovado, porque existem essas três informações importantes. Já nesse EPI, que seria uma máscara, né, nós temos aqui o CA 9356, mas não dá para ver aqui na figura se tem o número do lote e o nome do fabricante. Então, teoricamente, visualmente, se tivesse só essa informação do número do CA, esse EPI deveria estar sendo reprovado pela empresa. Na terceira figura, nós temos a parte interna de um calçado de segurança, onde nós temos o número do CA 4542, o lote 311012, esse NR é o número do calçado, tá? Mas eu não consigo ver de forma rápida, indelével, o nome do fabricante. Então, estaria faltando essa informação e, consequentemente, também estaria reprovado, tá? E tem gente que me pergunta, professora, esse CA é um número que atesta a qualidade. Beleza, eu entendi. E qual seria a validade desse número? É para a vida toda? Não. A validade do número do CA não é a validade do EPI, tá, gente? A validade do EPI é totalmente diferente dessa validade desse número. Porque a validade do EPI, tem alguns EPIs que já tem, quando você compra, no próprio EPI essa informação. Mas quando não tem, às vezes ele coloca assim, caráter indeterminado. Por quê? Porque vai depender da guarda, do uso, da conservação, da higienização. Isso aí é a validade do EPI. Eu estou falando aqui da validade do número do CA, ou seja, desse atestado de qualidade. Essa validade são de 5 anos, ou seja, na hora que eu sou fabricante e mando colocar no mercado esse EPI, antes de colocar no mercado, eu pego alguns EPIs, mando para esses laboratórios credenciados do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E eles vão lá e testam a qualidade. Se passar pela qualidade, aí ele vai me dar um número do CA. E esse número do CA tem validade de 5 anos. Quando chegar perto desses 5 anos, o que é que eu vou fazer como dono da empresa, daquele EPI? Mandarei novamente alguns EPIs para ser testado e aprovado, e se for novamente testado e aprovado, o que é que vai acontecer? Ele vai estender essa validade do CA para mais 5 anos. Continua o mesmo número, tá, gente? O que vai mudar aí, se mudar, seria a data para mais 5 anos. Só vai mudar o número do CA caso eu fizesse um EPI novo ou fizesse alguma modificação no EPI. Se eu não fizer nenhum tipo de modificação, o número do CA continua o mesmo, só vai estender para mais 5 anos, tá certo? Então, essa aqui seria a validade do número do CA. Professora, e se eu quiser realmente verificar essa validade? Porque eu posso estar usando, beleza, tem o número do lote, tem o nome do fabricante, tem o número do CA, tá tudo bonitinho. Mas será que o CA vai estar válido? Como é que eu verifico isso? Então, você vai entrar dentro do site do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Lá tem consulta de CA. Quando você clicar, vai aparecer essa telinha que vocês estão vendo. Aí eu coloquei aqui o número do EPI, ó, é 7442. É um EPI que eu tenho aqui, bem antigo, só como monstruário das aulas práticas, tá? Quando eu digitei aqui no número do CA 7442, abre outra tela, que seria essa daqui, ó, consulta de CA. Número do CA 7442, eu confiro, né? Validada 28/8/2012, ou seja, ele estaria vencido. Inclusive está aqui do lado direito, ó, situação em vermelho, vencido. Que EPI seria esse? Protetor auditivo. Aqui nós temos a marca do lado direito, é da 3M. Ou seja, se eu estivesse usando esse EPI, poderia estar causando algum risco para o trabalhador. E se eu, como dono da empresa, tivesse comprado um EPI desse fora de validade, que tivesse a possibilidade de causar algum acidente, eu também posso ser punido, tá? Então, tem que observar também essa validade do número do CA, tá bom? E de quem é a responsabilidade de recomendar o EPI adequado ao funcionário? Será que essa responsabilidade é do dono da empresa? Será que ele tem qualificação para isso? Ou será que tem que ser um técnico de segurança do trabalho? Ou um médico do trabalho? Ou será que pode ser a CIPA? Lembra da CIPA, do SESMIT, que a gente viu isso tudo na aula 1, na aula passada? Então, quem será o responsável por recomendar o EPI? De acordo com a NR6,
compete ao SESMIT, que é aquele grupo, né, de saúde e segurança, aqueles profissionais, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, então o enfermeiro do trabalho, isso aí é o grupo do SESMIT. Qualquer um deles ouvir da CIPA, lembra da CIPA, que são aquele grupo de trabalhadores específicos que recebem um treinamento de 20 horas, e os trabalhadores usuários de recomendar ao dono da empresa o EPI adequado, ou seja, o SESMIT, que vai ouvir a CIPA, e os trabalhadores que vão usar os EPIs, ele vai lá recomendar ao dono da empresa o EPI adequado. Aí você pensa, mas professora, eu me lembro da aula passada, que tinha algumas empresas que não eram obrigadas de manter o SESMIT. Ou seja, se não tiver obrigação de manter o SESMIT, de quem é que vai ser a responsabilidade, então, de indicar o EPI adequado? De acordo ainda com a NR6, tá? Quando a empresa não tiver o SESMIT, o que é que vai acontecer? Cabe ao empregador selecionar o EPI adequado. Mas como? Mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvindo a CIPA e também, se for o caso, né, os trabalhadores usuários. Então, não tendo SESMIT, é o dono da empresa que deverá indicar. Mas ele tem capacidade para isso? De certa maneira, não. Então, ele vai fazer o quê? Pedir orientação a um profissional tecnicamente habilitado, que pode ser, vamos dizer assim, algum vendedor específico de alguma empresa, pode ser o técnico de segurança do trabalho, pode ser o médico do trabalho, enfim, desde que tenha a habilitação e conhecimento sobre aquele assunto, tá bom? E aí, com relação às responsabilidades? Com relação às responsabilidades, a NR6 diz que o empregador tem responsabilidades com relação ao EPI e o empregado, tá? Com relação ao dono da empresa, quais são as obrigações dele? Adquirir o adequado ao risco de cada atividade, ou seja, o dono da empresa deverá comprar e dar ao funcionário de forma gratuita o EPI adequado ao risco. Se ele está mexendo com eletricidade, então ele tem que comprar os EPIs adequados à eletricidade. Ele não pode comprar os adequados a risco químico, tá? Além disso, o dono da empresa deverá exigir seu uso. Então, se o funcionário não estiver usando, ele pode receber advertência verbal, em seguida, advertência escrita, em terceiro caso, suspensão e, por fim, ser demitido por justa causa. Então, o dono da empresa deverá exigir o uso do EPI, tá? E se ele não estiver usando, o funcionário não estiver usando, de quem é a responsabilidade? Do dono da empresa, tá? Ele também é responsável por fornecer ao trabalhador somente o aprovado, que seria isso, que tem o número do CA. Além disso, orientar e treinar o trabalhador com relação ao quê? Ao uso, à guarda, conservação, à higienização. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, também é uma responsabilidade do dono da empresa. Além disso, responsabilizar-se pela higienização e manutenção. O dono da empresa vai limpar, higienizar os EPIs do funcionário? Não. Ele é responsável por cobrar aos funcionários para que estejam realmente higienizando e fazendo a manutenção dos EPIs. Também de responsabilidade do dono da empresa. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade com relação ao EPI. Por que ele tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego? Porque é o Ministério do Trabalho e Emprego que dá o número do CA através dos seus laboratórios. E, por fim, o dono da empresa deverá registrar o seu fornecimento através de fichas, de sistemas eletrônicos, tá? Para comprovar que realmente entregou esse EPI. Inclusive, aqui nós temos um modelo de entrega dessas fichas, onde nós temos os dados da empresa, os dados do funcionário, a data que entregou o EPI, qual foi o tipo de EPI, o número do CA, o funcionário assina, tanto quanto recebe, tanto quanto existe essa devolução ou a troca, tá? E isso fica sendo anotado durante toda a jornada dos anos, ou meses, ou os dias que ele passar dentro dessa empresa, tá bom? Isso aqui é uma das responsabilidades do dono da empresa. Agora vamos para as responsabilidades do funcionário. Utilizando apenas para a finalidade que ele se destina. Então, se o EPI é para ser utilizado na cabeça, ele não pode ser utilizado como banco ou como assento, né? Usar apenas para a atividade que ele é destinado. Outra responsabilidade, pela guarda e conservação. Ele recebeu esse EPI de graça pelo dono da empresa. Então, ele tem a responsabilidade de guardar e conservar ele da melhor forma. Porque se ele perder,
por mau uso ou danificar por mau uso, tá? O que é que vai acontecer? O dono da empresa vai descontar do salário dele, tá, o valor do EPI. Outra responsabilidade do funcionário: comunicar ao dono da empresa qualquer alteração que torne esse EPI impróprio e cumprir todas as determinações do empregador com relação ao uso adequado. Essas são as responsabilidades do funcionário. Aqui, como ilustração, dá para ver a criatividade, né? O uso inadequado. O EPI, o capacete, no caso, ele não pode ser utilizado embaixo de um capuz, ou embaixo de um boné, ou como o caso aí da figura no turbante. Ele tem que ser utilizado da maneira correta para fixar bem na cabeça. Caso um acidente, com certeza ele continuar fixo na cabeça e não ser o primeiro a ser projetado para fora, deixando o seu crânio exposto para um possível acidente maior. Outro caso aqui, ó, de erro no uso seria o protetor tipo concha, que ele está aqui da forma errada. A base dele, a haste, tem que ser por cima da cabeça e não no pescoço. Dessa forma, ele não está vedando totalmente o canal auditivo, causando uma incidência de nível de pressão sonora sem necessidade. Outro exemplo aqui, nós temos um protetor moldável, de inserção, utilizado da forma errada. Ele é para ser utilizado no canal auditivo e o funcionário, por não ter conhecimento, acabou colocando no nariz. Outro exemplo que nós temos aqui, com relação ao EPI, as dificuldades, tá? Nós temos o tamanho inadequado, que o dono da empresa esquece, mas os EPIs possuem tamanho, eles nem podem ficar apertados demais, nem frouxos demais nos funcionários. Incompatibilidade, tem pessoas que não se dão, por exemplo, com esse de inserção, porque cria fungos ou alguma irritação, tá? Então, isso deve ser observado. Outra dificuldade seria reposição inadequada ou até inexistente, tem que ter em estoque. Criatividade, que foram os exemplos que eu passei agora. Treinamento inadequado ou até mesmo inexistente. Muitas empresas pensam que não é necessário fazer esse treinamento. E a falta de conscientização, que essa falta de conscientização pode ser do dono da empresa, ou do funcionário, ou até mesmo dos dois. A função dos EPIs é salvar vidas, porque tem gente que diz assim, não, mas eu estou usando EPI, então nunca vai acontecer nada comigo. Será que é bem assim mesmo? Vamos olhar essa figura. Nós temos um funcionário num local de trabalho, onde ele está com o EPI correto, só que ele está andando no local e existe uma tábua com pregos salientes. Aí nós temos quase uma possível perfuração, né, do calçado de segurança junto com o prego saliente. Então, assim, vai ter o acidente? Vai existir o acidente? Vai. Mas, com certeza, as consequências desse acidente vai ser menor, porque ele está usando de forma correta, né? Então, isso é importante dizer, de forma correta, os EPIs, tá? Outra situação, a pessoa que estava mexendo com coisas energizadas, estava utilizando os EPIs corretos, tá? As luvas, o macacão resistente ao fogo, enfim, tudo bonitinho. Não tinha nada no rosto, por isso que o rosto dele está assim, bem danificado. Então, o que aconteceu? Ele estava usando os EPIs? Estava, mas não todos e não de forma correta. Então, houve um acidente, mas as consequências foram bem menores do que se não existisse o EPI, tá? Muitas pessoas pensam, né? Não vou usar EPI não, porque ele estraga meu cabelo, eu não quero usar capacete, me faz sentir um imbecil. Tem muita gente que tem resistência com relação ao EPI, porque é desconfortável, porque, de certa maneira, bagunça o cabelo, ou a pessoa não se sente bem, né? Então, assim, tem que parar com esse tipo de pensamento, porque o EPI, ele é importante, é necessário e ele é obrigatório, tá? Agora, chegando na parte final da aula, nós temos o quê? Os tipos, que são os exemplos. E, de acordo com a NR6, para facilitar a visualização, eles foram divididos em partes do corpo para proteger, tá? Na primeira parte do corpo, nós temos a proteção da cabeça, que seria a proteção craniana, né? São os EPIs contra impactos, objetos químicos e térmicos. Os EPIs mais utilizados para essa parte do corpo seriam os capacetes, tá? E os capuz. Nos capacetes, nós temos o tipo 1, que é de aba total,
o tipo 2, que é de aba frontal, e o tipo 3, que são sem abas. Além disso, são divididos em classe. A classe A são capacetes de uso geral, e a classe B é o capacete que possui isolamento elétrico. Tá? Com relação ao capuz, que são esses da parte inferior do slide, servem para quê? Para proteger pescoço e crânio contra impactos, choques elétricos e agentes térmicos. Então, existem vários tipos de capuz também, tá? Dependendo da situação. A outra parte do corpo, nós temos a proteção dos olhos e face, que serve para proteção contra partículas volantes, luminosidade intensa, radiação. Nessa parte, nós temos o quê? Os óculos, protetor facial e a máscara de solda. Com relação ao protetor facial, serve para quê? Para proteger a face contra partículas volantes. No caso dos óculos, contra impactos, luminosidade intensa. A máscara de solda, proteção dos olhos e da face contra radiação ultravioleta, infravermelha e luminosidade intensa. A terceira parte, nós temos a proteção auditiva contra ruído acima do limite de tolerância. Vamos aprender na próxima aula que o limite de tolerância são 85 decibéis para 8 horas de trabalho. Nessa parte aqui, nós temos como exemplo o protetor auditivo da esquerda para a direita, tá, gente? Protetor auditivo de inserção moldável. Vocês estão vendo aí que ele tem 3 reentrânciazinhas, né? Para ver, dependendo do tamanho do canal auditivo, você insere mais ou menos. Eles são de silicone, então eles podem ser higienizados e utilizados mais de uma vez. Já o segundo é o protetor auditivo de inserção, só que ele é descartável, ele é de espuma. Então, eu só posso utilizar ele uma vez, tá? Porque se eu colocar água aí e for higienizar, a água pode ficar dentro da espuma. E se eu colocar dentro do meu canal auditivo, eu posso causar alguma infecção. E o terceiro exemplo é um protetor auditivo chamado de circunauricular, ou também, mais fácil, né, tipo concha, tá? Falado usualmente dessa forma, tipo concha. Nós temos aí a proteção respiratória contra produtos químicos e biológicos que estejam no ambiente que possa causar danos à saúde do trabalhador. Como exemplos, nós temos aí da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo. Nós temos uma peça semifacial com filtro. Esses filtros eles podem ser trocados e são colocados de acordo com o agente que você quer se proteger. Se é gás, se é poeira, se é névoa, tá certo? No segundo exemplo, nós temos um respirador de fuga, que o próprio nome diz, né, para fugir do local. Ele tem autonomia de 5 a 15 minutos, tá? Você prende aí, dá para ver, ó, o nariz, e você fica respirando pela boca. Dependendo do fabricante, ele tem de 5 a 15 minutos de ar aí dentro, de proteção. Então, serve, como o próprio nome diz aí, para fugir do ambiente que esteja em risco, que possa causar mal, ou até mesmo um acidente ou uma morte ao trabalhador. O terceiro exemplo, nós temos uma peça semifacial filtrante. Essa daí é descartável, tá, gente? Então, você usa e descarta e pega outra máscara, tá bom? O quarto exemplo, que seria a primeira figura de baixo, nós temos respirador tipo máscara autônoma. Vou entrar num espaço confinado, num ambiente tipo para fazer alguma solda, alguma coisa onde só tem máquinas, equipamentos que não tem ventilação de ar. Então, nenhuma dessas máscaras na parte superior daria certo. Eu tenho que colocar esse respirador de máscara autônoma, tá? Que ele tem um cilindro de oxigênio. Já o último exemplo, nós temos respirador facial de peça inteira com filtro, tá bom? Continuando aqui, o tronco, proteção do tronco contra riscos de impacto, além de origem térmica, mecânica, química e radioativa. Como exemplo aqui, nós temos as vestimentas de proteção e nós temos o colete à prova de balas. As vestimentas de proteção, tá, gente, que também são chamadas, dependendo da situação, de avental, né? Serve para proteção contra risco de origem térmica, radioativa, mecânica, para proteção com operação de uso de água, tá? E nós temos que foi inserida há pouco tempo como proteção nessa área, como colete à prova de balas. Nós temos os EPIs para membros superiores, para proteger dedos, mãos e braços contra objetos cortantes, térmicos, elétricos e radioativos. Aí nós temos as luvas, cremes protetores, mangas, braçadeira e dedeira. As luvas também são diversos tipos, tá? Nós temos contra agentes elétricos, químicos, abrasivos
escoriantes. O creme protetor é para os membros superiores contra agentes químicos. A manga é para proteção do braço e do antebraço, contra objetos também químicos, escoriantes, cortantes. A braçadeira para proteção do antebraço, contra agentes cortantes. E a dedeira para proteção dos dedos, contra agentes abrasivos e escoriantes. Para proteção dos membros inferiores, pés e pernas, contra os objetos cortantes e térmicos, nós temos os calçados de segurança, a meia, perneira e as calças. Os calçados de segurança servem para impactos contra quedas de objetos, agentes provenientes de energia elétrica, térmica, umidade, agentes químicos. Podem ser cano alto, cano curto, com cadastro, sem cadastro, de couro, de PVC, vai depender do risco que o funcionário está susceptível, tá? Nós temos as meias, para proteção dos pés contra baixas temperaturas, as perneiras, para proteção das pernas contra agentes abrasivos, escoriantes, químicos, umidade, objetos cortantes e perfurantes. E nós temos as calças, para proteção de pernas contra agentes também químicos, umidades, térmicos, abrasivos. O corpo inteiro, para proteger o corpo inteiro contra objetos cortantes, térmicos, químicos e biológicos. Nós temos os macacões e as vestimentas. Qual a diferença? O macacão é para proteção do corpo, do tronco, membros superiores e inferiores. Ao mesmo tempo, você veste e ele já protege os três ao mesmo tempo, contra agentes químicos, térmicos e umidade. Já a vestimenta é, vamos dizer assim, uma camisa e uma calça, e são separados. Ou seja, para proteger o corpo inteiro de riscos de origem química, umidade, choques elétricos. Contra quedas de diferença de nível, o que é que nós temos? A partir de 2 metros de altura, podemos utilizar um cinturão de segurança com talabarte, que é esse da esquerda, ou um cinturão de segurança com trava-quedas, tá? Pode ser um dos dois. Esses são os tipos de EPIs listados dentro da NR6, tá? E o que é que a gente aprendeu nessa aula? Aprendeu conceitos, objetivos e exemplos de EPI e EPCs, conheceu o que deve ser implementado em primeiro, EPI ou EPC, aprendeu de quem é a responsabilidade de recomendar o EPI, conheceu as obrigações dos empregados e empregadores com relação ao EPI, visualizou quais as informações